Olá a todos e todas, me chamo João Ricardo e este é o 6º episódio do podcast do Instituto de Ciências da Educação da UFOP. Esse podcast tem o intuito de divulgar a produção do ICED e colaborar com a missão do Instituto de promover a formação de profissionais da educação nos níveis de graduação e pós-graduação, com justiça social e desenvolvimento humano. Como vocês já sabem, nossa primeira temporada é intitulada Contribuições do ICED para a formação de profissionais da educação no interior da Amazônia. E nela pretendemos conversar sobre o ICED, seus cursos e sua contribuição para a sociedade. Gostaria de aproveitar esse momento inicial para agradecer o apoio da PROCE, por meio da Diretoria de Comunidade e Cultura, ao ceder o estúdio Encontro das Águas para nossa gravação. O nosso 6º episódio é com o professor doutor Luiz Fernando de França, atual coordenador do curso de Licenciatura em Letras Português e Inglês da UFOP. O professor Luiz Fernando de França possui graduação em Letras pela Universidade do Estado de Mato Grosso, mestrado em Estudos de Linguagem pela Universidade Federal de Mato Grosso e doutorado em Letras pela Universidade de São Paulo. Atualmente é professor efetivo da Universidade Federal do Oeste do Pará. Tem experiência na área de letras, com ênfase em estudos literários, atuando nos seguintes temas: literatura e sociedade nos países africanos de língua portuguesa, estudos comparados entre as literaturas africanas, afro-brasileira, negra e brasileira, educação para as relações raciais, literatura antirracista e ensino, educação e ações afirmativas. Na graduação, atua principalmente no curso de Letras e na pós-graduação no mestrado profissional em Letras, Prof. Letras UFOPA, e no mestrado acadêmico em Letras, PPGL UFOPA. Coordena o AfroLic, grupo de pesquisa em literatura, história e cultura africana, afro-brasileira, afro-amazônia e quilombola do ICED UFOPA. Professor Luiz Fernando, seja bem-vindo ao podcast do ICED. Obrigado. Para começar o nosso diálogo aqui, gostaria de perguntar o que é estudado no curso de Licenciatura em Letras Português e Inglês da UFOP. Inicialmente, eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre curso de letras, falando sobre a universidade na Amazônia, sobre ensino superior, falando sobre a UFOP. Bem, o curso de letras é um curso de formação de professores de língua portuguesa e língua inglesa na formação, né, na estrutura que nós temos hoje para a educação básica, né? Então, é um curso de formação de professores. Basicamente é isso. Professores de português e professores de língua inglesa. É um curso que tem uma estrutura formada a partir de uma ideia de que o aluno precisa ter uma trajetória inicial e básica de formação. Então, o aluno entra no curso, ele faz algumas disciplinas que a gente chama de tronco comum, que são disciplinas voltadas para a formação de professores, para conhecimentos gerais dentro da universidade, para aspectos da licenciatura que são importantes para o futuro docente. Depois ele vai para a formação mais específica. E aí é um curso pensado para os estudos linguísticos, seja de língua portuguesa e de língua inglesa, ou para os estudos literários, da mesma forma, ou para o português ou para o inglês. Então, é um curso pensado para a formação de profissionais nessas duas áreas. E como é pensado para a educação básica, muito daquilo que é estudado dentro do curso está diretamente pensado para essa prática pedagógica, a prática do ensino. Veja, por exemplo, os alunos têm 3, 4 semestres aí já mais para o final do curso, visualizando a escola, né? Visualizando o ensino de inglês, o ensino de português, para o ensino fundamental e para o ensino médio. Então, assim, o que se estuda no curso? Se estuda uma série de aspectos relacionados às linguagens, em língua portuguesa, em língua inglesa, numa perspectiva de conhecer esses aspectos das linguagens, eu vou falar assim, das linguagens, e pensando nisso numa perspectiva de formar o sujeito para o ensino, para uma prática pedagógica no ensino fundamental e no ensino médio. Tendo em vista isso que foi dito, gostaria de fazer uma pergunta que pode interessar aqueles ou aquelas estudantes que ainda estão em dúvida de qual curso escolher. Por que deveriam escolher o curso de Licenciatura em Letras Português e Inglês do ICED? Então, essa pergunta ela é muito interessante, porque agora no segundo semestre, acredito que em novembro, nós tivemos aquela feira
vocacional da UFOPA, feira profissional, e eu estive lá com alunos de letras, e o público da feira eram os alunos do ensino médio. E eles estavam lá, super curiosos, dentro daquela perspectiva do estudante do ensino médio querendo conhecer o curso. E foi uma experiência bem interessante, né? Porque a gente fala muito aqui dentro da universidade para o público universitário, para a comunidade acadêmica, né? Alunos, professores. E aí, quando você tem que falar do curso para o estudante do ensino médio, surge uma série de situações que precisam ser adaptadas e pensadas. Como explicar o curso de letras, como divulgar e mostrar o curso de letras para o aluno do ensino médio? Essa foi a coisa que me provocou muito naquela feira. E o que eu vou falar aqui está muito vinculado a isso. Primeiro, um aspecto que eu acho importante no curso de letras, ele é um curso... Claro, eu sou coordenador do curso, sou professor do curso, sou formado em letras, tem toda uma trajetória, sou suspeito de falar, mas é um curso que tem uma importância social muito grande, pela possibilidade de desenvolver esse espaço das linguagens, das práticas, dos usos, do conhecimento em torno das linguagens, da leitura, da escrita. Nós vivemos um momento que precisamos cada vez mais conhecer, né, as línguas, desenvolver aspectos importantes nesse processo, interpretação de texto, leitura, produção de texto. A gente tem uma crise de interpretação de textos que tem uma série de aspectos envolvidos. Então, assim, eu acho que a escolha do curso passa muito por essa função social também. Nós precisamos fortalecer a leitura, a escrita, na sociedade como um todo. Acho também importante, né, para quem está em dúvida e queira e quer vir para o curso de letras, a gente tem um quadro de docentes, né, de profissionais muito qualificados. Isso é um aspecto muito importante também. Professores e professoras que desenvolvem um conjunto muito grande de projetos, que são referências em suas áreas de trabalho dentro da universidade. É um conjunto de grupos de estudos voltados, seja para a área do inglês, como para a área do português e suas literaturas. Então, a gente tem uma riqueza muito grande de grupos de pesquisas nessa perspectiva. Eu mesmo coordeno o Afrolic, e tem outros que eu não vou citar aqui, que é para não ser injusto com os colegas, mas letras têm um conjunto muito grande. Uma outra questão importante na escolha são as possibilidades que o curso oferece. A gente tem uma formação comum, aí depois esse aluno tem a opção de escolher ou para a linha do português ou para a área do inglês. Então, é um curso que oferece também essa multiplicidade aí, essa dinâmica. E aí depois ele pode reingressar também e completar a sua formação em inglês e em português. Então o curso tem essa dinâmica, essa estrutura, que eu acho que é importante também. São duas áreas de grande necessidade social, né? Veja, por exemplo, a área de língua inglesa tem uma demanda regional para essa área. A universidade mesmo tem pensado num processo de internacionalização. Então, a área de língua inglesa é muito importante. Tem um mercado de trabalho, enfim. Então, o curso oferece esse dinamismo aí de opções que me parece importante também. Um outro ponto que eu digo, e que eu reafirmo, na verdade, é que o curso de letras hoje ele tem a graduação e tem a pós-graduação. Nem todos os cursos da universidade oferecem essa opção. Então, o aluno pode fazer a graduação em letras e depois já se encaminhar para a pós-graduação. Nós já tínhamos um mestrado profissional e agora temos um mestrado acadêmico em letras, também com essas duas áreas de concentração, em língua inglesa e língua portuguesa. Então, ainda que o aluno tenha que fazer um processo de seleção para o mestrado, a graduação é, na verdade, o início dessa ponte para a pós-graduação. Então, uma opção pelo curso de letras passa também, além desse dinamismo de estrutura curricular, também pela possibilidade de progressividade e continuação dos estudos dentro da universidade, pela opção do mestrado acadêmico que nós temos hoje. Professor, e qual é a duração do curso de licenciatura em Letras Português e Inglês do ISED? Então, é um curso aí de 9 semestres, né? São 4 anos e meio, divididos nessa estrutura que eu comentei, né?
Formação básica inicial, que dura 2 semestres, e depois mais 3 anos e meio, né, 7 semestres de formação específica. Então a duração ela é de 4 anos e meio dentro dessa estrutura. Eu estou falando aqui da nossa matriz curricular mais recente. Tronco comum, com formações, com componentes relacionados a essa base da formação de professores, por exemplo, disciplinas como psicologia da educação, como educação em relações raciais, leitura e produção de texto, essas disciplinas mais comuns, e também algumas disciplinas que se encaixam nas duas áreas, por exemplo, literatura comparada. Literatura comparada caminha tanto para o português como para o inglês. E depois, feita a opção pelo inglês ou pelo português, são mais 7 semestres, aí uma formação mais específica, reunindo disciplinas mais teóricas, disciplinas mais pedagógicas, disciplinas mais práticas. Então são 4 anos e meio pensando nesta estrutura aí. Pelo que eu entendi, depois que o aluno, a aluna, o discente opta por uma habilitação, ele pode voltar e fazer a outra habilitação. Sim, ele solicita o reingresso, né? E aí ele complementa. Ele fez a primeira graduação em português, aí ele pode voltar, se for do interesse do estudante, ele pode voltar e complementar com uma outra área, né? A área do inglês, por exemplo, ou vice-versa. Então o estudante tem essa opção. Por isso que o curso de letras favorece por conta desse dinamismo aí de 2 grandes áreas na organização curricular. E na opção também, né? Na opção social, na opção do mercado de trabalho, das possibilidades que se ampliam para o nosso egresso, né? Então, esse reingresso fortalece, consolida e dá mais opções para o estudante dentro do mercado e do trabalho na educação básica. A nossa próxima pergunta é mais ou menos sobre isso, né? O senhor já deu algumas pinceladas, mas eu queria saber sobre as oportunidades para o licenciado em Letras Português e Inglês no mercado de trabalho. Há boas oportunidades para este licenciado? Penso que sim. Claro que nós vivemos num contexto de desemprego, então até pessoas com doutorado podem não ter espaços ou oportunidades. Falar em oportunidade é algo meio abstrato num cenário de desemprego e precarização do mundo do trabalho que nós vivemos. Mas, de qualquer maneira, do ponto de vista da perspectiva, né, daquilo que a gente pensa, o curso, tem um leque de possibilidades. Eu destaco a docência, porque é um curso preparado para formar professores. Isso é muito importante, né? Um curso de licenciatura. Então, essa é a primeira opção, que está manifestada, materializada na própria estrutura curricular. O aluno tem estágio supervisionado, tem práticas pedagógicas ou mesmo disciplinas voltadas para o ensino. Então, o nosso olhar ao pensar a estrutura curricular foi para a educação básica. O acadêmico formado em letras, ele atua no ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, e no ensino médio. Então, a nossa estrutura é pensada para isso. Agora, tem outras oportunidades e possibilidades de atuação dentro da formação oferecida. Eu cito, por exemplo, a formação do pesquisador. Tudo bem que a formação para a educação básica passa pelo pesquisador, pela formação do pesquisador e da pesquisadora, porque preparar para a escola é parte também de um processo de pesquisa. Nós temos que pensar no professor, na professora pesquisadora, né? Mas caso ele não queira ir para a educação básica, tem essa possibilidade de seguir uma carreira de pesquisa para o mestrado, para o doutorado. E a gente já tem essa opção aqui, né? Então ele pode se encaminhar para a pós-graduação, para o mestrado em letras. Ou ele pode fazer as duas coisas, né? Que é o que boa parte dos alunos fazem, né? Se encaminham para a escola e também frequentam aulas na pós-graduação, né? São mestrandos e mestrandas. Então tem essa possibilidade da pesquisa, unicamente também. Quer ser um pesquisador em letras, nos estudos linguísticos, nos estudos literários. Então tem essa possibilidade, inclusive para atuar depois em centros de pesquisa, para atuar dentro da universidade, né? Que a universidade tem essa especificidade da pesquisa.
Nós temos professores que não passaram muito por essa experiência, professores aqui dentro da universidade, que não tiveram muito essa experiência na educação básica, né? Outros têm larga experiência na educação básica. Eu, por exemplo, tenho uma trajetória com alguma ou pouca experiência na educação básica. Eu fui mais por esse viés da pesquisa mesmo e me tornei professor universitário. Então, educação básica, pesquisa e outras possibilidades também que constam, inclusive, no nosso projeto político-pedagógico, né? A área dos projetos culturais, nós temos vários acadêmicos de letras que atuam em projetos culturais e artísticos dentro aqui do município, na Amazônia como um todo. A área de tradução, né? Na área dos estudos linguísticos em língua inglesa, a área da tradução, da edição de textos, da revisão de textos. Não é o objetivo principal do curso, mas nosso curso ele oferece um conjunto de disciplinas que exploram a produção de texto do ponto de vista escrito, por exemplo, na estrutura da língua. Então, tem essa possibilidade também do egresso atuar nesses espaços de revisão e edição de textos, né? A gente tem, inclusive, egressos do curso que atuam em outras atividades e que têm relação muito com a área de letras, com as coisas da produção de textos, de documentos. Aqui na universidade mesmo tem técnicos da UFOPA que fizeram letras e muito por conta dessa formação em letras, atuam em vários setores institucionais que trabalham diretamente com a produção de documentos, com a escrita, né? Por exemplo, essa coisa da redação documental. A UFOPA trabalha, obviamente, como qualquer instituição pública, trabalha muito com esse tipo de texto, com essa especificidade de texto. E o curso oferece também essa possibilidade ao estudante. Não é o fim, tá? Acho que isso é importante. Nós somos um curso de formação de professores. Mas por conta do leque e da estrutura curricular, ocorre essa oportunização aos nossos graduandos. Professor, mudando um pouco a nossa temática, eu gostaria de saber sobre esse período difícil que foi a pandemia. Quais foram as maiores dificuldades encontradas pelo curso e como elas foram enfrentadas? Acho que as dificuldades passam por um apanhado mais geral, né? Daquilo que todos os outros acadêmicos enfrentaram. Não sei se o curso de letras enfrentou algo distinto dos outros cursos, né? Eu me lembro das avaliações que fazíamos durante os semestres remotos, durante o pico mesmo da pandemia, e as tensões, os conflitos se davam numa perspectiva muito geral, que outros cursos e outros estudantes, outros professores estavam passando. E ainda estão, né? Porque a pandemia ainda não acabou. Então a gente ainda... nós estamos ainda num contexto de pandemia, pelo menos essa é a leitura que eu faço, salvo o melhor juízo, claro que atenuado por conta da vacinação e da retomada presencial, mas nós ainda estamos nesse contexto ou sofrendo consequências ainda do contexto pandêmico. Mas nós enfrentamos problemas relacionados ao acesso dos alunos às disciplinas, né? O problema da internet, por conta da forma oferecida, né? A forma remota, né? Via internet. Então, nossos alunos e todos os outros alunos dos outros cursos, eles vêm de um processo de seleção no qual você aglutina sujeitos oriundos de classes econômicas diferentes, né? Então, você tem estudantes com mais poder aquisitivo e estudantes em situação de vulnerabilidade. Estudantes quilombolas, estudantes indígenas, negros, mulheres, mães. Então, obviamente que num quadro como esse, as tensões e os acessos aos bens materiais, às tecnologias, é muito distinto. Então, acesso à internet, acesso a computadores, ainda que a UFOPA tenha oferecido, né, aqueles chips e tal, isso não garantiu um pleno acesso aos estudantes. Algumas comunidades, por conta, por exemplo, da própria necessidade de isolamento social, o chip não funcionava. Então, o estudante teria que se deslocar
e sair do isolamento social. Então, como é que você oferece um chip que não funciona na sua comunidade, mas pede para ele ficar em isolamento social junto com a sua família? Então, você tem essas tensões todas, né? Isso gerou uma série de conflitos que já foram avaliados, discutidos dentro do espaço da universidade e que eu estou apenas rememorando aqui. Um outro aspecto que a gente enfrentou e tentamos oferecer algum tipo de apoio foram os danos psicossociais que envolveu todo esse cenário da pandemia. Desânimo entre os estudantes, e aí isso já vai acarretar um outro problema, que é o problema da evasão. Eu não sei se a universidade, o curso de letras não tem isso ainda, nós estamos desenvolvendo uma avaliação em torno disso, mas os impactos da pandemia do ponto de vista da evasão estudantil. Como é que está isso, né? Algo que nós precisamos perceber e sentir e avaliar. Mas a gente já vai percebendo, eu como professor, agora como coordenador, mas como professor, ia percebendo isso, né? Não só no curso, mas em outras disciplinas que ministrei. Por exemplo, na formação básica indígena, um índice de evasão assim, muito intenso para os alunos que se matricularam, na comparação com os alunos que finalizaram o curso. Então tem um adoecimento, né? Quando eu falo desse efeito psicossocial, estou pensando no adoecimento físico, no adoecimento psíquico. Alunos doentes por conta do problema da pandemia, doentes por conta de uma série de sentimentos, de situações sociais difíceis de enfrentar. Você fala aqui de como foi enfrentado, são situações muito difíceis. A universidade não tem condições de atender, fazer um atendimento psicossocial a todos os estudantes. Isso continua acontecendo. Agora, nessas experiências de retomada do ensino presencial, 100% presencial, como foi definido, a gente ainda percebe uma recorrência, uma incidência muito grande de alunos e professores também, técnicos, doentes, com problemas psicológicos. Eu até, semana passada, solicitei A gente está pensando numa programação para o próximo semestre no curso, e a coisa que me veio, por conta da avaliação que nós estamos fazendo, é uma palestra ou uma roda de conversa em torno da saúde mental dentro da universidade. Nós temos alunos depressivos, com uma série, eu não sou especialista nisso, mas a gente vai percebendo aquilo que é mais palpável aos nossos olhos, esses sinais de adoecimento, de cansaço, de estresse, enfim. Eu acho que isso se intensifica na pandemia e continua de maneira muito, muito dura, muito violenta até hoje. Quero destacar também algumas questões que envolvem os estudantes, mas também envolveu muitos professores, as questões de metodologia de ensino no contexto da pandemia, como avaliar, por exemplo, o desempenho nas disciplinas, como trazer os alunos para a disciplina num cenário de ensino remoto. Foi um grande desafio nosso. Questões relacionadas ao trabalho de acompanhamento dos alunos, né? Como é que você faz um acompanhamento, por exemplo, das políticas afirmativas, dos alunos que são oriundos das políticas afirmativas num contexto pandêmico. O próprio problema do trabalho em casa, sem uma estrutura necessária, o estudo em casa sem uma estrutura necessária. Então nós tivemos vários relatos de estudantes que diziam: professor, eu não consigo estudar, porque os meus filhos também estão em casa. Então a gente aqui em casa não tem um lugar específico só para estudar. Então nós tivemos várias situações nesse sentido, de falta de condições mesmo. Afinal de contas, por conta de questões econômicas, de vulnerabilidade social, os alunos não tinham condições adequadas de ensino e aprendizagem, e em algumas situações, inclusive, os nossos professores. Enfim, são vários aspectos e foram enfrentados dentro daquilo que foi possível, dentro daquilo que a universidade pensou, dentro da flexibilidade que se pensou para minimizar os danos. E que nem todas as situações essa minimização foi alcançada. E continuando nossos problemas, já há alguns anos o orçamento das universidades federais tem diminuído. Na sua opinião, professor, quais foram os principais problemas enfrentados pelo curso
devido a esses cortes de verbas que têm acontecido, já não só no governo anterior, mas alguns governos, né, já vem acontecendo os cortes de verbas das universidades, e isso acaba afetando, né, o estudante, professor, o técnico administrativo. E para o curso de letras, quais foram assim, os principais problemas enfrentados devido a esses cortes de verbas? Bom, eu acho que eu vou na mesma linha, nessa questão que você faz, na mesma linha da questão anterior. Os cortes, eles não são específicos para determinado curso, eles afetam a universidade como um todo. E quando eu falo na universidade, estou falando, inclusive, do ponto de vista do pessoal, né? Dos trabalhadores. Quanto tempo nós não temos reajuste salarial? Pensando nos professores e nos técnicos. Inclusive, agora, essa semana, está rolando uma negociação e o governo fez uma proposta, assim, michuruca, né? Para usar um termo, porque nós estamos há muito tempo sem reajuste. E aí a inflação, o aumento do preço dos alimentos, né? Você aumentar R$200 no Vale Alimentação, o que isso representa hoje diante do avanço dos preços dos alimentos? Eu estava olhando hoje mesmo o percentual do reajuste do auxílio alimentação. Enfim, então afeta toda a estrutura salarial dos trabalhadores, afeta a universidade como um todo, do ponto de vista da sua expansão, né, do ponto de vista das coisas mais básicas, né, vamos pensar, por exemplo, em espaços, em salas de aula, e aí pensando no curso de letras, a gente tem um conjunto de professores que têm projetos e que têm ações dentro da universidade, e se eles precisam de uma sala para receber, né, os materiais, para realizar o trabalho dos grupos de pesquisa, não tem. Até no ano passado nós fizemos um levantamento de necessidades de espaço dos professores de letras. Então tem professores que têm projetos, vários professores com projetos, e faltam espaços para abrigar esses projetos. Eu mesmo, né, nós desenvolvemos um projeto ano passado da Afroteca, que é um projeto de educação antirracista, de leitura antirracista. É um projeto que não está, por conta da falta de espaço, ele teve que ir para um outro órgão, numa parceria com um outro órgão, para ser inaugurado. Estou citando alguns exemplos só para a gente poder perceber, como você mesmo falou, há um processo de precarização das relações de trabalho, de salário, há um processo de sucateamento da universidade, que já vem aí de décadas, e que se materializa nessas questões estruturais, por exemplo. Mas passa também por outras questões que envolvem, por exemplo, os estudantes, o corte de bolsas, a ausência de bolsas para estudantes oriundos das ações afirmativas. Note, por exemplo, que no início da política de ação afirmativa dentro da universidade, havia uma bolsa para todos os estudantes que ingressavam pelos processos seletivos especiais, quilombola, né, e indígena. Aí, gradativamente, essas bolsas foram cortadas e aí a universidade começou a fazer seleção para que alguns alunos tivessem acesso a essas bolsas. Isso também é oriundo de uma política de sufocamento orçamentário, de cortes, e que vai interferindo numa política institucional acadêmica, né? Por exemplo, o acesso à universidade, ao ensino superior, de comunidades que historicamente estiveram excluídos, né? O tema dessa nossa conversa passa pela ideia do ensino superior na Amazônia, e os cortes, considerando a incidência de comunidades indígenas e comunidades quilombolas na nossa região, esses cortes eles têm uma intensidade de precarização, de exclusão muito maior, né? Nós temos aqui mais de 60 comunidades quilombolas. Então, se você tem essa incidência, claro que você vai ter uma procura maior pelo ingresso a partir de um processo seletivo especial. Se você tem centralização, né, desses cursos em alguns municípios, esses estudantes vão ter que se deslocar para vir, por exemplo, Oriximiná. Oriximiná oferta muito poucas vagas para o ingresso. A maioria das vagas estão em Santarém. Só que Oriximiná é o município na região com o maior número de quilombos.
São 37 comunidades. Logo, esses estudantes vão ter que se deslocar para cá para estudar, para frequentar os cursos. Então, eles vão precisar de assistência estudantil. Então, a própria dinâmica social, a localização dessas comunidades interfere numa necessidade de auxílio estudantil para o acesso. E aí, quando você tem cortes ou a diminuição de número de bolsas ofertadas, isso vai atingir de maneira bastante violenta essas populações em situação de vulnerabilidade. Então, isso influencia também no nosso curso, em todos os cursos da universidade. Então, a leitura que eu faço é que os cortes atingem a universidade como um todo e, por consequência, também, dentro dessa lógica, dessa dialética, também o curso de letras. Professor, está muito bacana o nosso bate-papo aqui, mas nós vamos encaminhando para o fim. E a última pergunta que eu trouxe para este nosso diálogo é sobre quais, na sua opinião, serão os maiores desafios para os cursos de licenciatura em português e inglês para os próximos anos, né? Já trouxe um monte de problema para o senhor responder e agora eu quero saber sobre os principais desafios. A gente tem muitos desafios, vou resumir alguns aqui do curso de letras. A gente está iniciando uma nova coordenação agora em 2023, estamos fazendo um planejamento aí para 2023, 2024, que é uma fragmentação também muito grande na gestão dos cursos, uma mobilidade muito grande de sujeitos à frente dos cursos. Eu e o professor Rainério, que é o vice-coordenador do curso de letras, nós estamos pensando em estratégias para tentar algo, se não a longo prazo, pelo menos a médio prazo, para repensar algumas questões e melhorar algumas questões que envolvem o curso de letras. Uma delas é essa aproximação com a escola. Se é um curso de formação para a educação básica, a gente precisa estar com esse pé maior dentro da escola. Então, criar uma afinidade maior com as escolas é um desafio nosso. Com os nossos estudantes egressos, precisamos pensar uma política de avaliação, de diálogo mesmo com aqueles que já passaram pelo curso e estão atuando na educação básica ou em outros espaços. Então, essa aproximação da escola em paralelo com uma política de avaliação e de trazer mais para perto os egressos é um desafio nosso. Nós precisamos fazer uma avaliação constante do projeto político-pedagógico. Tem necessidades aí, por exemplo, a curricularização da extensão, esse é um desafio da universidade como um todo e do curso de letras em consequência. Precisamos pensar e refletir sobre essa estrutura numa discussão que precisa ser aprofundada e materializada, que seria a divisão do curso, criação, na verdade, do curso específico em língua inglesa. Essa é uma demanda antiga, mas que nós precisamos ter condições materiais, humanas, financeiras para que isso se realize. Precisamos de uma política afirmativa dentro do curso, um mapeamento melhor e mais efetivo dos estudantes indígenas, quilombolas, negros, todos os estudantes cotistas, né, das políticas afirmativas, para poder criar um curso mais afirmativo e mais inclusivo, não só do ponto de vista do acesso, mas do ponto de vista do currículo. Por que nós não temos, por exemplo, ainda hoje uma disciplina de literatura indígena? Por que na Amazônia? Num curso de letras na Amazônia. Então, é um desafio nosso. Enfim, eu estou aqui fazendo uma lista de questões, né, que são importantes. Eu vejo também a necessidade de estabelecermos um planejamento mais coletivo dentro do curso. Ele é um curso muito dinâmico, muito diverso, com a linguística, com a literatura, em duas grandes áreas, língua inglesa e língua portuguesa. Então, isso aumenta os desafios do curso e eu penso muito na necessidade de planejamento coletivo, de ouvir os colegas, para que a gente pense em um curso só e não cada um pensando um curso em separado e fragmentado a partir da sua disciplina e tal. Então, esse é um desafio grande do dia a dia do curso de letras. Professor Luiz Fernando, eu agradeço enormemente sua participação aqui conosco no nosso 6º episódio. E agora eu abro espaço para uma fala de encerramento. Eu queria só acrescentar nesse processo de desafios nossos, e já encerrando também, a necessidade que nós temos de dinamizar o curso de letras, no sentido de oferecer
atividades para além da sala de aula, sair desses muros da universidade, do ponto de vista da extensão, do ponto de vista de atividades acadêmicas, outras, né, eventos. Há uma cobrança dos alunos em torno disso também, até porque a gente tem as atividades complementares, então é preciso pensar nisso. E uma avaliação constante, sobretudo ouvindo os estudantes. É um desafio nosso, ouvir mais, dialogar mais e construir um curso em coletivo mesmo. Não para o outro, né? A gente faz o curso para o estudante, não. Eu penso muito na dinâmica de fazer com os sujeitos, dentro de um universo de coparticipação, de coautoria. É nessa perspectiva que eu penso, não só o curso em si, mas a universidade como outro, nessa perspectiva dialógica. Enfim, agradeço a oportunidade do diálogo, desculpa me estender, tem coisas que eu gostaria de me estender mais, porque as perguntas são muito interessantes e mexem não só com o curso, mas com outras questões que envolvem a universidade como um todo. Agradeço pela oportunidade do diálogo e convido, as pessoas a conhecerem o nosso curso de letras, aqueles que se interessam por ingressar, na graduação em letras, no mestrado em letras. Eu fortaleço esse convite e estamos à disposição para a construção coletiva. Obrigado. Novamente, obrigado, professor. Obrigado também a todos e todas que nos ouviram até aqui. Lembrando que, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma sugestão ou crítica, nós vamos deixar o nosso e-mail na descrição do episódio, assim como também o link para o site do ICED. E nos próximos episódios vamos ter a oportunidade de continuar conversando sobre cada pedacinho que compõe o Instituto de Ciências da Educação da UFOP. Lembrando também que serão 2 episódios do podcast a cada mês, então aproveita para se inscrever aí na sua plataforma de áudio preferida ou, se achar melhor, nos ouvir lá pelo YouTube, pois ainda temos muito a conversar nos próximos meses. É isso, tchau, tchau.